Fala galera que acompanha aqui a Escola de Emagrecimento. Então vamos dar início a mais uma rodada de debates. Eu vou apresentar hoje o relato de uma aluna minha. Eu estou aqui com o Adriano. Depois da vinheta eu vou apresentar então o caso e vamos começar toda a rodada de debates. Então pessoal, hoje nós vamos então apresentar aqui o relato de uma aluna minha. Eu vou deixar a imagem aqui em algum lugar do vídeo dessa aluna e algumas características dela. Eu vou apresentar para que você entenda. Essa aluna tem aproximadamente 88 quilos, ela tem 1,61 m de altura, ela treina aproximadamente uns 5 anos, eu não me recordo agora de cabeça. É uma pessoa que já conseguiu um resultado bem significativo, há aproximadamente uns 3 anos ela perdeu aproximadamente uns 30 quilos e depois desses 3 anos ela acabou tendo um reganho de peso. Depois desse reganho de peso, ela acabou não reduzindo peso e nós começamos um processo de treinamento para que ela realmente consiga entender o que fez ela engordar e para passar por todo o processo para que ela consiga por conta própria, por esforços próprios, sem que seja muito difícil conseguir reduzir o peso. Todos nós sabemos que tem aquela questão de controlar a alimentação, fazer exercício físico, mas nos bastidores existem muitas coisas que travam as pessoas de realmente conseguir emagrecer. E o processo de aprendizado é justamente para que ela consiga controlar tudo que é necessário fazer para que o peso reduza. Então hoje eu trouxe aqui o Adriano para a gente trocar essa informação. Ele vai trazer o ponto de vista dele, mas antes vai se apresentar. Olá pessoal, tudo certo? Bom, meu nome é Adriano, trabalho em Erechim já tem uns 3 anos e exclusivamente com emagrecimento, claro que numa pegada um pouco diferente do Christian. A gente trabalha com processos, com planos de 48, 60 dias, mas o que me trouxe estar discutindo com ele aqui foi justamente a ideia de que ele tem a escola do emagrecimento, ou seja, o aluno dele vai ser preparado a ter a capacidade de emagrecer sozinho ou fazer a manutenção. Outro caso que me chamou bastante a atenção é que a pessoa já conseguiu atingir o objetivo dela e ao longo do tempo entrou na estatística de mais de 90% das pessoas que conseguem emagrecer têm um reganho de peso dentro de 5 anos. Então a gente vai estar discutindo isso, eu quero colaborar o máximo possível, né? Te devolvo a palavra, Christian, para saber quais são as tuas dúvidas e que seja um papo legal, que seja uma coisa tranquila, que seja uma troca de experiência para que o emagrecimento, o teu cliente, o meu cliente, a educação física em geral, tenha a notoriedade merecida. Então, apresentando o caso novamente, essa aluna ela perdeu 30 quilos, então passa por um processo ali de condicionamento mental que faça com que ela tenha cada vez mais restrições para que ela perca o peso. Em todo o processo de treinamento para uma pessoa que emagreceu, parte do princípio que a gente tem 2 pilares, o pilar neurológico e o pilar fisiológico. Eu bato essa questão muito forte porque as pessoas sempre procuram pontos que estão errados, mas acabam não vendo que realmente tem pontos que sustentam essa questão de não conseguir emagrecer. E eu sempre ponho que essa questão, o neurológico e o fisiológico. O neurológico é aquela questão mental, emocional, que faz com que a pessoa tenha motivação ou não tenha motivação. Questão de neurotransmissores, tipo dopamina, serotonina, que vem pela alimentação, vem pela motivação e tudo mais. E a questão fisiológica relacionada às questões de processos orgânicos propriamente falando. Então, se eu pedir para ela fazer um exame de sangue, eu vou saber se ela está com a questão fisiológica organizada. Até porque se ela tiver, por exemplo, com a glicemia elevada, com triglicerídeos elevados, com colesterol elevado, ou mesmo com o fígado, o intestino, enfim, comprometidos, é pouco provável que ela vai conseguir emagrecer porque o corpo dela não tem mecanismos suficientes para que ela consiga emagrecer. E na questão neurológica é necessário entender o que motiva a pessoa, porque muitas vezes a pessoa que quer emagrecer, ela realmente não está focada no emagrecimento, ela está buscando uma válvula de escape que supostamente ela conseguiria resolver por meio de baixar o peso. Talvez ela observe no espelho que o corpo dela não está exatamente como ela queria, então ela começa a ficar talvez ansiosa, com raiva, com tristeza e acaba recorrendo à comida. E é sempre muito importante a gente fazer um trabalho para que ela consiga controlar a comida, porque se ela não conseguir controlar isso,
a gente pode colocar qualquer método de treinamento que vai bater no final de semana, vai bater na sobremesa e naturalmente o processo ali de baixar o peso não acontece. E quanto mais o tempo passa, ela não resolve isso, mais aumenta a frustração se ela não tiver com a mente dela realmente envolvida com o processo, entende? Entendo. Essa tua abordagem inicial é uma abordagem muito interessante, diferente do que eu vejo em geral, onde geralmente temos uma taxa metabólica definida, uma prescrição alimentar definida, e as variáveis da vida pessoal às vezes acabam sendo deixadas de lado. Descobrir o gatilho que motiva a pessoa a perder peso talvez seja o segredo do sucesso, né? Porque uma pessoa motivada ninguém segura. Porém, não só a motivação vai fazer com que a pessoa emagreça, né? Porque o emagrecimento, no meu ponto de vista, é a redução de tecido adiposo ou ganho de massa magra. Então, é claro que isso é papo de educador físico, só ele entende que estar magro não significa você estar leve, você pode estar com um peso. O famoso falso magro. Exatamente. Você pode estar vestindo 38, uma mulher, pesando 70 quilos, né? Uma massa magra avantajada, com cintura fina, enfim. Isso não é o caso de se discutir agora. Mas, estudando vendo você falar sobre a situação neurológica, sobre a situação física, eu fico imaginando essa pessoa no seu dia a dia e tento entender algumas variáveis. Por exemplo, qual é a qualidade de sono dessa pessoa? Se ela está dormindo bem, já é um bom caminho. Como é que ela está dormindo? Você conversou com ela sobre isso já? Ela nunca me relatou muitos problemas de sono que realmente façam ela perder o sono. Mas devido ao fato dos processos que fizeram ela engordar, naturalmente ela tem preocupações. Muitos alunos não relatam exatamente o que acontece no sono, se acorda com um pesadelo, porque muitas vezes o pesadelo pode estar indicando que, por exemplo, ela está com uma preocupação. E talvez ela não tenha insônia, talvez ela não tenha uma dificuldade para pegar no sono, mas todo esse suporte que, por exemplo, dá acesso ao pesadelo, pode fazer com que o sono dela fique muito pesado. O lance uma das variáveis que eu considero muito no nosso processo de emagrecimento, que a pessoa tem etapas do sono REM, sono profundo, enfim. E é uma pergunta, parece que pouca gente já ouviu falar disso, mas eu sempre pergunto ao meu aluno se ele sonha. Se ele responde que sim, eu pergunto se é preto e branco ou colorido. Porque preto e branco ainda não estaria no sono profundo. E o sonho colorido é o sonho que você está no sono mais profundo possível. E aí você sabe também, como fisiologista, que durante esse sono de qualidade, nessas 1 hora, 1h30, 2 horas de sono profundo, é que a pessoa libera 2 hormônios extremamente importantes para o emagrecimento, que é o GH e GF1. Esses 2 hormônios é que vai garantir com que você consiga o emagrecimento durante o sono, porque nós gastamos muito mais energia dormindo do que acordados. É aquela questão que o pessoal talvez negligencie de estar dando suporte para que o sono realmente faça o processo acontecer. Exatamente. O sono, e por outro lado, além de um sono profundo ter a liberação desses 2 hormônios, ele é um precursor da testosterona, que a gente precisa ter uma testosterona alta, ou dentro do padrão normalidade, tanto no masculino como no feminino. Aliás, é muito mais importante no feminino, a testosterona para um processo de emagrecimento. Por outro lado, eu já puxo um outro gatilho, que é o cortisol. Então, vamos lá, a pessoa não dorme bem, não libera GH e GF1. Não libera GH e GF1, a testosterona fica comprometida. Se a testosterona fica comprometida, você vai ter um maior nível de cortisol, porque o cortisol é um hormônio que é muito bom, porque é o cara que te acorda, mas é o cara que também te dá o primeiro sinal que você pode ter uma depressão em altos níveis. Se tu não consegue baixar o nível do cortisol, ele vai ficar circulando durante o dia. Uma das causas principais, não a principal, mas uma das principais de agonia, de ansiedade, de estresse durante o nosso dia é no cortisol. É de alguns outros hormônios. Então perceba que um dos fatores que a gente pode estar focando extremamente é na qualidade de sono desse aluno. E como que a gente vai fazer isso? Aí nós vamos descobrir qual é a rotina dela, para no meio dessa rotina descobrir o gatilho para que ela consiga dormir bem. Eu não sei se você já conversou com ela sobre isso, mas
devolvo você para mim tentar entender, porque nós vamos dissecar essa guria aqui hoje. Só fazendo um parênteses aqui para que todo mundo entenda sobre essa questão do cortisol. Quando a pessoa acorda, ela tem liberação de cortisol. Quando ela está muito estressada, acaba tendo liberação de cortisol. Quando ela está com uma inflamação muito grande, se a gente pega um quadro de obesidade, sobrepeso, a pessoa naturalmente está inflamada. Então está liberando ali muito cortisol que pode naturalmente interferir em todo o processo. E perder essa inflamação, perder esse estresse, tudo isso que talvez esteja tirando o sono, pode ser um gatilho para que a gente comece a trabalhar emagrecimento de fato. Mas respondendo a tua pergunta, ela nunca me relatou nenhum problema específico de sono, que talvez desse insônia, que talvez fizesse ela acordar de madrugada, ou nunca me relatou que estivesse dormindo mal. Ela me relatou semana passada que pegou um sono muito forte e acabou acordando com dor no pescoço. Mas tirando isso, inclusive ela pegou no sono muito fácil. Então a questão de sono, até por ela não ter me relatado especificamente, acredito que não seja um problema para ela. Provavelmente não, pelo que eu estou me relatando, provavelmente não. Mas não quando eu te falo, não é o número de horas, mas a qualidade. A qualidade. Então dá uma ligadinha você também, que dá uma olhada na qualidade do teu sono. Você falou uma coisa bem interessante que eu também já tinha esquecido. Nós estamos falando de uma aluna de 1,61 m e 88 kg. Provavelmente, se tu pegar a proporção, que é a altura em centímetro menos 110 para a mulher, a altura em centímetro menos 110 para o homem, que seria o peso ideal, ou seja, 1,61, né? 161 menos 100, menos 110, seria 51 quilos. Provavelmente, quando ela tinha 14, 15, 16 anos, ela pesava 51 quilos. Né? Então, o padrão europeu é a altura em centímetros menos 110 para a mulher. Se ela pesa 88 quilos, provavelmente, lá na tua avaliação, ela aparece em obesidade grau 1. Já, né? Obesidade grau 1 já tem processo inflamatório. Já tem liberação de cortisol naturalmente pela célula adiposa. Então a gente podia lá, dentre os exames que a gente pode pedir para ela, pode pedir um exame de cortisol também. Entende? Então, provavelmente já deve ter pedido. Eu estou tentando, como é uma conversa, eu não sei todas as variáveis, por isso que é interessante a gente estar conversando. Mas era uma das situações das quais eu gostaria de saber um pouco mais de perto. Mas, devolvo. Respondendo a tua pergunta, Adriano, como nós conversamos antes do início desse vídeo, o meu foco sempre está em estar desenvolvendo o aluno para que ele tenha capacidade para conseguir sustentar o hábito. Por isso que grande parte do método que eu trabalho é justamente estar entendendo o que motiva essa pessoa. E quando a gente pega, pelo menos na minha visão, quando a gente pega essa questão de verificar todos os marcadores, de estar maximizando as variáveis de treino, isso é muito válido com quem já treina, que consegue sustentar um treino. Sim. Mas se a pessoa por si só, ela, por exemplo, está vindo arrastada para a academia, que não está satisfeita com o ambiente, eu posso ter o melhor plano, posso ter a melhor das intenções, mesmo assim a pessoa não ter adesão e não emagrecer. Não é desconsiderando que não seja importante pegar todas as questões, analisar cortisol, como é que está todo o sono, enfim. Mas na minha forma de trabalhar, eu vejo que, pelo menos as pessoas com quem eu trabalho, é muito mais importante estar formando a base para que ela esteja pronta para conseguir deixar tudo mais maximizado. Entendi. Então nesse caso, pelo que eu tenho percebido, você vai ser a ferramenta. E ela vai usar a ferramenta que você, com o teu conhecimento, vai passar para ela da melhor maneira que ela encontrar e que seja algo sustentável a longo prazo. Essa é a ideia? Basicamente. Então, é aquela questão da gente pegar, por exemplo, um fisiculturista profissional. Sim. O cara provavelmente não precisou ninguém para falar para ele, vai lá e treina. Sim. Ele provavelmente começou sozinho e sozinho teve todo o gatilho para aumentar a intensidade e melhorar a qualidade do treino. Talvez procurar ajuda profissional para melhorar o que ele vinha fazendo, mas não com o intuito de começar o que ele vinha fazendo, de ter aquele pontapé para dizer, agora eu comecei a ter resultado. Não, provavelmente essa pessoa, esse fisiculturista, ele já tinha um resultado, ele só maximizou. Uma predisposição, uma motivação extra, tem cara que... O problema é que as estatísticas mostram que 97% das pessoas não se enquadram nisso. Não? A nível de treinar para ser atleta? Não apenas, mas para
manter uma rotina de treinamento. Porque a gente é. pode pegar, por exemplo, um idoso que mantém uma rotina de treinamento sem que ninguém obrigue. Tipo, essa pessoa está motivada. Talvez foi porque um médico falou, vai fazer exercício porque tu tá morrendo. Talvez isso motive. Mas se a gente pegar 97% das pessoas de todo o Brasil, todo mundo, enfim, eles não têm esse feeling de se automotivarem. E aí talvez chegue no ambiente, a pessoa bota fazer um monte de exercício, a pessoa começa a sentir dor, acaba se repelindo de realmente treinar e resolver o problema que ela teve porque ela não teve motivação para ir treinar, entende? Eu entendo. Essa questão motivacional, eu acredito muito que o ser humano, por natureza, trabalha por resultado, né? E o teu aluno, ele está mais interessado com uma dor no dedo dele do que a fome no mundo. Então, o que eu preciso fazer para ele, fazer com ele e para ele, é que ele tenha um resultado significativo, né? Porque a gente vai ter que levar a situação, como eu levo aqui na academia, não morde a sopra. Eu vou ser o paizão que vai dizer, vamos lá, vem comigo que eu te ajudo, mas poxa, precisa me ajudar, né? Para mim te ajudar, eu preciso que você me ajude. Eu também não posso fazer o trabalho por ti. Fazer o trabalho por você. A gente vai estabelecer pelo menos uma meta. Se nós temos um tempo para aprender, vamos aprender de uma maneira efetiva. Vamos perder 1 quilo por mês, 2 quilos por mês, vamos reduzir, fazer alguns cortes, porque se você se colocar, eu estou falando do Adriano, enquanto Adriano, me colocar na situação, o pai que educa não é o pai que diz pode tudo. Tem coisa que ele vai dizer. E eu, geralmente de uma maneira brincando ou não, eu sempre falo pro aluno, olha cara, o processo nós vamos dividir ele. 50% é de minha responsabilidade, 50% é de tua responsabilidade, né? Dos meus 50% eu garanto 100% de foco, de determinação, de estudo de caso, para entregar o melhor para você. Retorno para ela, quantos por cento do teu 50% você está disposto a fazer? Pergunta-chave, eu sempre pergunto para qualquer pessoa que me procura, tipo, o que tu está disposto a começar a fazer a partir desse momento para ter o resultado? Desse momento. Portanto, assim, já tinha te falado na introdução e falo agora, cara, é um trabalho que você tem feito com a escola de emagrecimento, que as pessoas, elas precisam disso. Tal qual a pessoa precisa aprender inglês, ela pode aprender a emagrecer. Se a pessoa aprende faz carteira para moto, guardadas as devidas proporções, aliás, né, guardadíssimas, né? A pessoa pode aprender a emagrecer, a pessoa pode aprender a controlar seus impulsos, a pessoa pode daqui a pouco aprender a parar e respirar durante o seu dia, a fazer uma meditação, a entrar num treino programado que cause um estresse fisiológico ao ponto de ter um balanço calórico negativo no final do dia, né? Mas talvez na maioria dos casos da escola de emagrecimento seja encontrar todo o gatilho que motive a pessoa a querer ser melhor, do que dar um treino extremamente extenuante que a pessoa não consegue manter a longo prazo, como você vem falando, já que 97% da população brasileira ou mundial, não sei, não consegue ter adesão de uma forma rotineira em exercício físico. Então, parabéns, cara. Eu acho que é uma coisa que eu não tinha pensado, também não tinha visto no mercado, e esse é o caminho. Porque aqui, pra vocês terem uma ideia, está tendo 2 escolas. O cara que vai te ensinar ao longo prazo, você aprender sozinho como emagrecer, e um cara que vem projetos de 48, 60 dias, 70 dias, que também é muito válido também. Então, inclusive isso tende a de forma visual dá muito mais resultado do que a pessoa que está num processo de aprendizado. É tipo nós pegar a pessoa que está aprendendo a dirigir, um piloto de Fórmula 1. Isso. O piloto de Fórmula 1 tem muito mais resultado, mas talvez ele já passou pelo processo de aprender a fazer isso. Então, tipo, a gente vai voltar de novo ao assunto da motivação. Eu uso muito a motivação a meu favor, porque, vamos falar você vai colocar, a pessoa vai entrar numa dieta cetogênica, em 10 dias, em 12 dias, ela vai perder 6 quilos. Cara,
Ela vai perder 6 quilos, ela vai olhar e vai dizer assim, não, cara, não quero mais ganhar esses 6. E talvez para alguns seja esse o gatilho para em 60 dias perder muito mais. Ou seja, esse o start para ela fazer a escola de emagrecimento e ter uma duração, ter uma progressão nisso que se sustente ao longo do tempo, né? Então, para te ver que são duas escolas bem diferentes. Não há como negar que seria interessante que a pessoa não ganhasse o peso que ela perde durante os programas que eu apresento, mas talvez após os programas ou após a perda de peso tivesse que passar por uma escola de emagrecimento para aprender. Achou? Me corrija se eu estiver errado, Adriano. Tu me falou que tu trabalha mais com essa questão fisiológica, correto? Sim. Vamos aqui hipotetizar, agora pensando em solução para esse caso que nós estamos discutindo aqui. Supondo que eu já apresentei para essa pessoa todo o processo, ela aprendeu realmente o que precisa, ela está automotivada e agora consegue manter o peso que perdeu. Como é que tu procederia para que ela tivesse a maior perca de peso possível no menor prazo possível? Eu sempre parto daquela questão de que, apesar da questão ser rápido, não ser muito eficaz do ponto de vista sustentável, sim, existe o modo mais rápido de a gente chegar num resultado bom e que se mantém com o longo do tempo. Como é que tu faria essa mediação? Ela já sabe, ela já passou pela escola de emagrecimento, mas ela precisa perder... Digamos que se eu falasse para ti, Adriano, ela consegue treinar 7 vezes por semana, em intensidade máxima. Como é que tu faria para que ela tivesse o resultado maximizado? Primeiramente, eu passaria por uma avaliação física criteriosa. Então, eu teria essa avaliação física para mim saber quais são os parâmetros que ela se encontra naquele momento. Volume de oxigênio está 42 milimols. Se estiver abaixo de 42, eu vou fazer um trabalho de oxigenação para aumentar pelo menos o 42. Como é que tu faria essa mensuração de oxigênio sobre o pessoal aqui? Teste VO2. Aplicaria alguns protocolos. Rockport, trabalharia com... tem o direto do polar, tem o teste de Cooper, que é 3.600 metros, tem o teste de caminhada, tem alguns... Tem ferramentas simples e complexas. Exato, tem umas, mas ela vai me responder o questionário. Se ela ficar na faixa intermediária de sedentarismo, que seria abaixo de 28 milimols, é um tipo de teste, acima de 28 até 38 é um, acima de 38 é outro. Então tem vários protocolos que mensuram o volume de oxigênio que eu queria usar. A primeira coisa que eu queria saber dela é o volume de oxigênio. Quanto de VO2 ela tem. Até porque, fazendo um parênteses, quando a gente pega a queima de calorias, que é fundamental para perder o peso, a gente está baseando também no consumo de oxigênio. Exato. Se o consumo de oxigênio estiver baixo, naturalmente ela está gastando pouca caloria. E isso cai na questão do resultado. Daí ela pode ter um resultado mais lento por uma questão que ela não se ateve, que é melhorar o consumo de oxigênio. Exato. E assim, o volume alto de oxigênio trabalha com duas variáveis, que é o consumo máximo de oxigênio durante a sessão de treinamento e o efeito EPOC pós-treinamento, que tu vai ter um gasto calórico muito maior se você tiver um VO2 mais alto, né? Então eu partiria desse princípio, lá das valências físicas. O quociente respiratório, eu ia prestar bastante atenção no quociente respiratório, de 0,75 até 1, né? Ia dar uma olhada pelo menos nos exames básicos, né? De cortisol, testosterona, a TGO e TGP, para ver se ela está metabolizando bem. Gostaria de saber a rotina dela para saber se o intestino está funcionando bem. Criaria uma rotina de água, de hidratação, ver quanto de água ela está tomando por dia, né? 35 ml por quilo corporal. Então eu pegava todas essas variáveis: taxa metabólica diária, taxa metabólica basal, né? Escolha dos alimentos, né? Quantas refeições seriam distribuídas no dia. Então perceba que eu vou cercando com várias coisas, com várias situações, com várias medidas, para que eu possa chegar lá e dizer assim: olha, o teu treino precisa ser 7 vezes por semana, o teu gasto calórico por sessão de treinamento precisa ser no mínimo 300 a 400 calorias. Se você sabe como emagrecer, vamos montar uma prescrição alimentar que tenha um balanço calórico negativo onde tire mais 200 calorias. Nós vamos colocar
o quanto de água você vai tomar e vamos iniciar o processo. Nesse processo, entra o jeito Adriano de trabalhar. A pessoa treina hoje, acorda amanhã, sobe na balança, olha que peso tá, tira uma foto e manda para mim. Para mim não, para você mesmo. Para você saber que você está se motivando dia a dia. Adriano, mas e se o peso não mudar? Eu sempre assumo a culpa. Deve ser alguma coisa que eu errei, mas eu sei. Até onde eu errei não, porque eu fecho as variáveis e entrego para a pessoa. Sobre essa questão de pesar, tem muita gente que sobe na balança e fica ansiosa com o número. E eu sempre bato na questão, tipo, tu tá ansiosa por causa do número. Tipo, a pessoa não vê que o número é apenas uma consequência. De todos os comportamentos hábitos que fizeram, ela não reduziu, não aumentar o peso. Talvez não esteja tudo sob controle dela, talvez o corpo, a parte neurológica, a parte fisiológica dela não esteja em ordem. Mas se ela foi capaz de se ela é capaz de controlar a alimentação e não foi capaz de tomar essa iniciativa, não é o número da balança que está tendo problema, é o que está fazendo ela comer, que daí ela não é capaz de observar. Isso é uma questão de que o cérebro é muito imediatista, então ele vai ver, só vai ver o que está na frente dele, tipo, e você tem que olhar o que está atrás, tem que ter todo aquele processo consciente, que normalmente a pessoa que está ansiosa não é capaz de acalmar o corpo e enxergar, alguma coisa está errada. Então, ela acaba ficando ansiosa por uma coisa que ela não deveria. E o peso, inclusive tem muitos estudos que dizem que as pessoas que se pesam todos os dias, elas acabam tendo uma progressão um pouquinho mais rápida na perda de peso, justamente porque está tendo um feedback daquilo que ela está fazendo. Cara, e geralmente é assim, cara, a ansiedade, se tu for ver na raiz da palavra, é você não esquecer o passado e querer viver o futuro. Pesar na balança todo dia, coloca o pé no agora. Presente. É o que está acontecendo nesse momento. É isso que nós devemos fazer. Qual o problema que você está tendo nesse momento? Nenhum. É difícil observar isso. E é a única verdade que nós temos. Daqui a uma hora a gente não sabe o que vai acontecer. O que aconteceu para nós ontem não tem como mudar. Passou? Então o que nós temos de verdade é isso hoje. Então se você passar e falar isso para o teu aluno, olha cara, você tem que se pesar todo dia. A minha opinião. Você tem que pesar todo dia porque isso é a verdade. E se você comeu sushi com shoyu pra caramba, amanhã ele vai falar contigo. Não é eu nem ninguém, porque a minha parte, eu como educador físico, como especialista em nutrição esportiva, mais a minha nutricionista, a gente entregou tudo o que tem de melhor. Agora nós vamos dividir a responsabilidade. Como fazer para aplicar isso? Como fazer para aplicar isso? Cara... É uma pergunta retórica, tipo, vai chegar na pessoa, como fazer para aplicar isso? Tipo, tá em você? Exatamente, tipo, tu tem todas as ferramentas. A ciência já mostrou por N fatores que o processo de emagrecimento em si não é difícil. Não. Só que aplicar isso. Aí que eu digo, quando eu falei tá em você personal. É a maneira, é o método que você vai conduzir teu aluno. É a tua personalidade. Bastante. Exatamente. É a tua personalidade. É a segurança que tu vai passar pro cara quando falar assim, ó, é o seguinte, é comigo. Faz o que eu te falo que vai funcionar. Esse é o diferencial. O grande passo que está, o muro que divide é esse. É como você vai vender o produto. É como você vai se vender para ele. É como você vai entregar para ele. Ele entender a confiança. Para ele entender. Sabe por quê? Porque geralmente, exatamente, nós chegamos exatamente nesse ponto. Cara, se ele está num processo que ele não consegue emagrecer sozinho, você está ensinando tudo, ele está precisando de ajuda. Então você vai ter que ser o alicerce dele. E você vai usar a melhor estratégia possível para mostrar para ele que ele pode ter resultado. Ele só precisa fazer aquilo que você pensa. E aí, meu filho, ansiedade, angústia, acabou. Sobe na balança 500 gramas, 1 quilo. Aí você começa a segunda, a pessoa perde 500, 1 quilo. Chega na sexta-feira ele perdeu 3. Tu acha mesmo que ele vai sair com as amigas, tomar um chopp? Não vai, cara. Só se tiver muita coisa Exatamente. que esteja interferindo na qualidade de vida dessa pessoa. Mas aí já não é mais que nós. Com certeza. Aí a gente já encaminha para um bom psiquiatra, para uma boa psicóloga. Ó, vamos lá. Exatamente. Quando você melhorar, volta para mim. Porque também tu não pode botar o teu nome em jogo. O teu nome é muito importante. Tu é uma empresa e você é a fachada daquela empresa. Então, você não vai conseguir salvar todo mundo. Você trabalha com processo. Na verdade, não vamos conseguir salvar ninguém se a pessoa não estiver disposta a querer ser salva. Mas o segredo de você sustentar um bom plano de emagrecimento não está no teu aluno, está em você. É a personalidade, é a capacidade que você tem de entregar para ele de maneira segura e eficaz. Se ele não sentir confiança naquilo que você está falando, agindo, não vai adotar. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem emagrecer.
elas querem ser emagrecidas. É complicado. Bem, eu estava pensando nessa questão hoje de tarde, e talvez não seja só essa questão de emagrecimento, porque se a gente ir para o campo da finança, as pessoas também não querem fazer dinheiro, elas querem ganhar dinheiro. Então nós estamos falando de um comportamento que se assemelha muito em diversos campos, não só nisso, tipo, em diversos campos a gente pega essa questão da pessoa não querer fazer por conta própria, até porque isso do ponto de vista fisiológico gasta energia. As pessoas não querem gastar energia para conseguir aquilo que elas querem. E elas querem certeza, né? Então elas pagam para que você consiga fazer o que ela sozinha não consegue. Até porque se ela por conta própria fizesse, a gente cairia naquela questão de que todo mundo seria atleta. Exatamente. E não é assim. Não é. Não que não existam. Às vezes a gente fala, cara, às vezes eu sempre falo para as meninas que treinam aqui comigo, né, de uma maneira, às vezes demora um pouco para mudar de equipamento, às vezes eu falo, ó, é o seguinte, meninas, quando vocês estão aqui rodando de um lado pro outro, a blogueirinha lá na Progin já agachou 30 vezes hoje, cara, já tá embora, tá aí pronto, fica esperta, as inimigas estão aí, e tipo, cara, queira ou não, cara, você tem que ter dualidade. Para as pessoas normais, que não têm pensamento de segundo nível, só existe o preto e o branco. Só existe a verdade e a mentira. O 880. O 880. Agora, quando tu dá uma cutucada, velho, eu tô cansado de ver a aluna chegar pra mim e dizer, eu quero ficar com o corpo dessa aqui. É a vizinha dela. Então, se você não der uma cutucada, se você não mexer com o brilho da pessoa, porque lá no fundinho todo mundo tem um brilhozinho, dificilmente vai conseguir. Tu pode ter o melhor treino, tu pode se cercar de todas as variáveis, mas é o teu ímpeto, é você como personal, que vai passar uma energia de tal maneira que a pessoa vai comprar a tua ideia, e quando ela compra a tua ideia, ela perde o peso que você precisa e começa a fazer exatamente aquilo que você considera ser o correto. E que ela entendeu que é melhor para ela. E que ela entendeu que é melhor para ela, porque você personal, cara, você não entra para dar uma aula pensando, tem que dar aula. Pensa no melhor, cara. Deveria ser assim, né? pelo menos. Eu, pelo menos, cara, eu chego no final da noite morto, porque eu chego a fazer oração enquanto dando aula pro cara. Porque esse cara vai bem, que ele consiga terminar o treino. Eu vou colocar esse exercício aqui que é o mais confortável para ele, vou passar 2 vezes esse exercício para que ele gaste o maior caloria possível. Eu vou trabalhar, se eu estou com uma mulher que está com 20 quilos a mais, eu vou trabalhar com ela grandes músculos, porque ela tem um gasto calórico um pouco maior. Então, esse teu aluno que precisa emagrecer e que você está oferecendo mais escola de emagrecimento, ele tem que ver no teu olho que você quer. E que você quer mais que ele. Daí ele compra. Exatamente. É isso aí. Adriano, vou passar aqui meu feedback para ti. Essa conversa, primeiramente, nos trouxe a possibilidade de nos conhecermos melhor em questão de profissionalismo. E deixando aqui minha admiração pelo trabalho, porque desde que eu vi que tu chegou aqui em Erechim há mais ou menos uns 3 anos, acredito, eu senti no teu olho essa confiança que tá falando para mim. E já te colocou, pelo menos para mim, num nível diferente do que eu já estava acostumado a ver pessoalmente. Então eu acredito que isso faz bastante diferença. E até pelo lugar aqui que tu construiu, que em questão de infraestrutura demonstra ser muito diferenciado, acredito que teus alunos estejam com esse suporte não só no ambiente, mas também naquilo que tu está proporcionando para eles. Então, fico minha admiração pelo trabalho que tu está realizando. Cara, eu te conheci quando eu cheguei em Erechim. Eu acho que você ainda não tinha se formado ainda, eu tinha. Acho que não ainda, acho que você não era formado. Você estava estagiando na Progin, né? Pegou mais ou menos nesse período. E te percebi muito atento. Eu já fui convidado por outros caras para conversar, para fazer outras parcerias, mas eu faço de conta que não. Tá tudo certo. Não. Deixa para outro momento. Deixa para outro momento, eu não tô podendo e tal. E percebo, olhei teus vídeos quando você me convidou, que foi a minha volta agora nas redes sociais, eu olhei todos olhei os teus vídeos, olhei o teu trabalho, uma proposta diferente. E eu quero te parabenizar, cara, porque a nossa educação física precisa de cara assim, meu. Nós precisamos de cara assim, porque senão a gente vai cair no esquecimento. A gente já perdeu pra caramba pro Pilates. O Pilates veio e atropelou nós, agora a gente tá se recuperando. Agora tá vindo o beach tênis que quer derrubar nós também. Então, mas brincadeira à parte, parabéns pelo teu trabalho, cara.
Isso aí. É aquela questão de trabalhar todos os pilares que sustentam uma sociedade. Exatamente. Existem pessoas que têm resultado, existem pessoas que não têm resultado. Como fazer para fazer essa pessoa passar para outro time também? Então, acredito que seja esse o segredo para que a gente traga uma valorização não só para a área, mas para a sociedade inteira. Porque as pessoas que fazem exercício em si, elas têm qualidade de vida melhor. Elas se sentem melhores, têm uma autoestima melhor. E naturalmente isso acaba refletindo no valor dela enquanto ser humano. Existe uma palavra que é um princípio da corporeidade que eu ouvi no meu primeiro semestre de faculdade, que é corpo sã, mente sã, uma vida sadia. Um conceito milenar. Espírito, corpo e mente, os três nesse conglomerado. Cara, se você vai começar na educação física, você que está fazendo faculdade agora, você que está saindo, você que não está conseguindo sair do professor de sala para o personal trainer, leva esses três princípios aí, cara. Passar treino todo mundo sabe. Entrar na mente da pessoa e fazer com que ela faça exatamente o que você quer, porque você tem confiança no seu trabalho, aí é outra prateleira, velho. Aí você só vai bem. E tu tem esse dom, velho. Calma. Todos temos. Só descobrir. É isso aí. Pessoal, então, agradecemos a sua atenção até esse momento do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram aqui do Adriano, dá uma conferida lá. Vou deixar aqui embaixo também o Instagram da escola, então dá uma olhada lá que tem bastante conteúdo. Se tem algum comentário, já deixa aqui embaixo. Não se esquece de dar like nesse vídeo e se inscreve no canal que vai ter mais vídeos por aí.